Eu não lembro se eu já vi, provavelmente não. Mas o título é bem comum, né? Tipo, são os 10 jogos de terror mais assustadores que você precisa jogar. Acho que uma lista legal aqui pra gente ver. Aí, dependendo, a gente já separa alguns aqui, né? Ou se a gente já tiver jogado, bora ver, né? Bora ver E o que é não que tem. falta, então essa lista é perfeita para você. Olá pessoal, aqui é a Jack e hoje no Garimpando Jogos vamos falar sobre os 10 jogos de terror mais assustadores de todos os tempos e que você precisa jogar pelo menos uma vez. Então, acenda a luz e vamos começar com Soma. Acenda a luz, não apague a luz, velho. Já começou fazendo o vídeo errado, pô. Soma a gente jogou esse ano. Esse é, Soma é sem bizarrinho dúvidas, um mesmo. dos melhores jogos de terror com foco na narrativa já criados. Desde o início, ele te prende com uma história que desafia sua percepção da realidade. Embora muitos fãs o adorem pelos monstros aterrorizantes, é o horror psicológico em Soma que realmente o torna especial. O jogo consegue misturar todos os elementos tradicionais de forma equilibrada, sem exagerar em nenhum deles. Desenvolvido pela mesma equipe que criou Amnésia, Soma é um jogo de Poxa, aquele robozinho ali sofre, tá? terror com uma narrativa envolvente que se passa debaixo d'água. Independente de você ser um fã do gênero ou não, é quase garantido que você vai se apaixonar por este jogo. A história principal vai te fazer questionar a realidade e o que significa ser humano, explorando também temas filosóficos. Ao contrário de outros jogos, Soma conta sua história principal através da jogabilidade em vez de cutscenes, o que o torna único. Embora o mundo do jogo não esteja completamente vazio, ele cria uma sensação de solidão e desesperança que vai te envolvendo aos poucos. E o final é simplesmente perfeito. Ah, eu lembro dessa fase aí. Essa fase aí é muito tensa, velho. A perseguição desse bicho aí foi foda, velho. O pior é que eu não sabia o que tinha que fazer, né? Porque não tava aparecendo um botãozinho pra mim. Aí os caras vão falar, não tinha tinta amarela nessa época. Aí coincidentemente o negócio é amarelo, mas tudo bem. Aí tem que esperar um tempo e depois mexer em algum botão lá. A gente jogou aqui também The Evil é muito bom. Quando se trata de jogos de terror, a série The Evil Within oferece duas Daí é o 2, né? experiências. O primeiro jogo mantém você em constante tensão com sua natureza imprevisível, fazendo com que você nunca saiba o que esperar a seguir. Isso torna cada momento tenso e emocionante, com a imprevisibilidade mantendo você engajado e sempre curioso sobre o que está à espreita. Embora o primeiro jogo tivesse suas falhas, The Evil Within 2 corrigiu muitos desses problemas e se destacou como um dos melhores jogos de terror. Inclusive vacilo dessa empresa é a Bethesda, né? Alguma coisa assim. Poxa, o jogo tem um potencial de tipo um Resident Evil, na minha opinião, e os caras simplesmente abandonaram a franquia. Terror dos últimos anos. Ele aprimora tudo o que o antecessor fez, adicionando novas mecânicas e recursos, além de apresentar gráficos impressionantes e um ambiente psicológico de horror. The Evil Within 2 oferece uma experiência muito mais emocionante ao enfrentar uma variedade de monstros. Os Ó, o vilões monstro do e Twitter ali, ó. criaturas são os grandes destaques do jogo. Mesmo que o ambiente nem sempre inspire um terror constante, os monstros e a trilha sonora garantem uma atmosfera aterrorizante. Para os fãs do gênero, The Evil Within 2 é um jogo obrigatório que promete dezenas de horas de diversão com seu terror psicológico de alta qualidade. O jogo combina visuais excepcionais, uma jogabilidade fluida e uma história imersiva, garantindo uma experiência de horror envolvente e emocionante. O 2 é muito foda mesmo. Não que o 1 seja ruim, mas o 2 é sensacional mesmo.
Ah, eu não joguei Amnésia ainda. Inclusive, eu pretendo jogar em algum momento, né? O Guidomo fala muito desse jogo pra mim. Para qualquer fã de terror, essa série é indispensável. É difícil apontar um único jogo como o mais aterrorizante da franquia. O primeiro jogo estabeleceu as bases para os títulos seguintes e proporcionou uma experiência de horror extremamente imersiva. O fato de ser jogado em primeira pessoa só intensifica essa experiência. Mesmo após mais de uma década, o jogo ainda mantém uma excelente reputação. O cenário é bem simples, um castelo repleto de horrores que você deve explorar. Mas acredite, os desenvolvedores conseguiram transformá-lo em algo verdadeiramente aterrorizante. Você navegará por corredores escuros, evitando forças sobrenaturais, enquanto desvendam um mistério peculiar. Pior que eu jogando esse jogo aí, o nome dele faria total sentido pra mim, porque o que eu esqueço, né? O jogo tem todos os elementos esperados de um bom título de terror. Uma atmosfera sombria e perturbadora, um design de som imersivo e uma sensação constante de pavor. Amnésia se destaca como um dos grandes jogos de terror e já virou um clássico. Pô, por isso que eu tenho que jogar, né, mano? Não joguei esse clássico ainda. Porra, esse daí. Jogão, velho. Are you confusing me with someone else? A gente jogou ano passado, não foi? Seria injusto Muito não foda, mencionar um dos jogos de terror mais icônicos de todos os tempos. Inclusive, Silent por que esse jogo não concorreu ao GOT? Estranho, né? Hill 2. Tipo, tudo bem, é um remake, mas a DLC lá concorreu, né? Então. Apesar de já ter alguns anos, este jogo proporciona uma experiência de horror psicológico como nenhuma outra. Ele é profundamente emocional e perturbador, levando você Pô, mas a sério, explorar muito as bom mesmo, profundezas tá? do lado sombrio da psique humana. Porque, tipo, como eu falei, né? Quando eu joguei o jogo, eu nunca tinha jogado Silent Hill pra valer, né? Quando eu joguei Silent Hill lá no PS2, eu era muito novo e eu não entendia muito bem o que eu tava fazendo. Aí eu jogava de uma forma aleatória, né? Agora que eu peguei o jogo mesmo, entendendo a história, vendo como é que é, porra, é uma puta obra-prima, velho. Com o remake, uma nova geração terá a chance de vivenciar essa obra-prima. É Obra-prima do difícil caralho. encontrar palavras para descrever o quão bom é esse jogo. Os fãs esperaram muito por um reboot desse clássico. E agora, finalmente veremos um novo jogo. Silent Hill 2 é um daqueles raros jogos de cafezinho, hein? terror que não se baseiam em sustos baratos. Ao invés disso, constrói uma atmosfera assustadora e imersiva A atmosfera que desse continua jogo é a te assombrar bizarra. muito tempo depois de ter terminado. I'm not your Mary. So you are Maria. I am. Pô, agora achei essa música aí nada a ver, tá? How do you know about Mary? We see it too. Pô, a história dessa menina é bizarra, velho. Pra quem conseguiu interpretar, a história dela é It's always like bizarra. this. É a Angela, né? Annual Blackwood Winter Getaway. O Until Dawn. O Until Dawn foi um dos primeiros jogos de terror que a gente jogou aqui no canal, se eu não me engano. Embora seja um jogo relativamente antigo, Until Dawn continua sendo um dos melhores jogos de terror e pode Pô, a maioria a gente jogou, né? Doideira. A gente só não jogou Amnésia até o momento. até rivalizar com muitos dos lançamentos mais recentes do gênero. Diferente de Resident Evil, que é mais voltado para a ação, Until Dawn se baseia em escolhas, onde suas decisões podem ter consequências imediatas. O enredo principal pode parecer um pouco estranho, mas funciona bem como suporte para as cenas e a jogabilidade. Muitas pessoas ainda não descobriram essa joia do terror. E o melhor é que o jogo mantém você sempre em alerta.
Vai ter o filme agora, né? Eu vou assistir o filme quando sair. já que qualquer personagem pode morrer a qualquer momento. Além disso, há várias cenas perturbadoras que adicionam horror à experiência. No geral, Until Dawn oferece uma experiência de terror memorável. As cenas são especialmente impactantes, mostrando as mortes e tragédias dos personagens de forma marcante. O grande número de personagens lembra os clássicos filmes de terror, onde cada um vai morrendo um a um. Embora Until Dawn seja um... Pô, seria maluquice se eles pegassem os atores. Eu já vi que não vai ser, né? Porque a gente viu o trailer, mas tudo bem, é totalmente aceitável ser uma galerinha diferente. Mas porra, se eu visse o Elliot lá de novo, eu ia falar, caralho. um ótimo jogo de suspense. Porque, tipo, muita gente conhece o carinha lá, é Remy alguma coisa, esqueci o nome dele agora, é como Fred Mercury, né? Mas eu peguei ele de uma série muito... não muito velha, né? Uma série aí de... cara que gosta de computação, de TI. Aí quando eu vi lá o maluco, eu, caralho, o Elliot tá no jogo, que Com uma loucura. história que poderia ser mais explorada. Ele se destaca quando precisa te manter atento e fazer você tomar decisões rápidas. I feel like someone's watching us. There's just no one out there. Let's make this one trip we will never forget. Pô, quando eu joguei esse jogo, velho, eu consegui manter a maioria dos personagens vivos. Aí quando chegou perto do final, ali, beirando o final, tinha muito personagem vivo ainda, mas de repente matei a maioria, velho. Sobreviveu uns 2 ou 3, foi foda, velho. A page of text written with a typewriter. Ah, Alan Wake é, né? Someone's been Fodástico watching us. mesmo. How do you run from an idea? A gente jogou em live também. Não é o típico jogo de terror hardcore. É mais um jogo single player em terceira pessoa focado na resolução de mistérios. Se você procura uma combinação de ambientes sombrios, combate com ação e um toque de terror, este é o jogo para você. Recomendo começar pelo jogo original e depois seguir para a sequência para entender melhor o conceito e as mecânicas. Nos dois jogos, você começa com armas limitadas, mas conforme avança, suas opções aumentam e depois de um tempo você se torna capaz de enfrentar qualquer inimigo. Ao contrário de outros jogos de terror, como Outlast ou Amnésia, onde o terror é transmitido principalmente através das cutscenes e do ambiente sombrio, Alan Wake se torna mais focado em ação e exploração à medida que avança. Investigação, né, também. Com Muita o combate investigação. tornando-se uma parte importante da experiência. Ainda assim, a série Alan Wake é imperdível para todos e a sequência mais recente traz gráficos aprimorados. Embora o combate possa diminuir um pouco a sensação de terror, a série Esse jogo é oferece uma lindo, né? experiência única. Esse bicho falando Wake. Quando a pilha acaba. Ah, esse daí é o melhor jogo de terror de todos os tempos. Não tenho o que dizer. O Outlast original ainda é considerado um dos jogos de terror mais assustadores e em alguns lugares é até banido. O jogo é conhecido por seus inimigos aterrorizantes, Inclusive eu queria um Outlast 3, tá? Porra. conteúdo gráfico intenso e outros temas pesados. É um exemplo perfeito de um terror sombrio, onde não se trata apenas de fantasmas e seres sobrenaturais. Se você não gosta de gráficos antigos, pode experimentar Outlast Trials. Outlast Trials é uma experiência independente e não está tão ligada aos dois primeiros jogos. Ele apresenta novos personagens e inimigos, oferecendo um novo tipo de terror imersivo sem fazer você se sentir perdido. Mesmo assim, para quem está começando, o Outlast original é o melhor ponto de partida. O jogo é cheio de material gráfico que complementa o ambiente sombrio, e o modo em primeira pessoa faz o terror ser ainda mais intenso. Somebody who can withstand. Cara, vale a pena jogar todos, velho. Quem ainda nunca jogou,
O primeiro, a DLC do primeiro, o segundo, nossa, muito bom também. O Trials eu não sei dizer porque eu nunca joguei, né? Precisa ter uma galerinha pra jogar. I need a nobody. But what I got. Ah, Dead Space. A gente jogou ano passado Esse também, clássico de o terror remake. E ficção científica está de volta. Dead Space Remake, lançado no início de 2023, é uma reimaginação impressionante do original de 2008. Os desenvolvedores reformularam completamente o jogo, com melhorias no gameplay, gráficos de ponta e várias atualizações para modernizar a experiência. Apesar de algumas cutscenes modificadas e ajustes em certos ambientes, a essência do jogo original permanece intacta. Como um dos grandes clássicos do terror, Dead Space Remake não te deixa relaxar nem por um segundo a bordo da Ishimura. Você vai se assustar, cometer erros devido Esse ao jogo é impacto difícil, viu, psicológico de ser a presa, e o jogo cria uma tensão que poucos conseguem igualar. O remake mantém e expande esses elementos, oferecendo uma experiência ainda mais intensa. Se você nunca jogou Dead Space, faça um favor a si mesmo e experimente. É facilmente um dos melhores jogos de terror de todos os tempos e está ainda melhor nesta versão. Ah, eu chamava esse aí do bicho que engravida, odiava ele. Pô, pior que pelo que eu me lembrei agora, eu nunca tinha zerado o Dead Space também. Eu tinha jogado até um certo ponto e sempre acontecia alguma coisa e eu não zerava. Mas eu sempre lembrava que eu chegava no Leviatã. Aí, felizmente, a gente conseguiu zerar aqui em live, foi muito foda. Ah, esse aqui a gente jogou esse ano, se eu não me engano. Alien Isolation. Porra, que jogo difícil, tá? Se eu falei que Dead Space era difícil, esse aqui, velho... Esse aqui eu sofri, viu? E eu ainda fui maluco, né? Eu botei no difícil aí, que porra... Existem É porque no difícil estava escrito assim, tipo, pô... A maneira que o jogo foi feito para ser jogado. Eu falei, porra, é isso que eu quero. Mas valeu a pena, velho. Muito boa experiência, única, simplesmente única. muitos jogos de Alien por aí. Mas Experiência. honestamente, Alien Isolation leva o prêmio de mais assustador. Este jogo redefine o medo, oferecendo uma experiência em que a qualquer momento você pode ser morto após ser avistado, fazendo com que a maior parte do tempo você esteja correndo por diversos ambientes. O que torna Alien Isolation tão aterrorizante é a sensação de impotência que ele proporciona. Ao contrário de muitos jogos de terror, onde você começa com armas, em Alien Isolation você precisa localizar inimigos usando um detector de movimentos e torcer para não se deparar com um alienígena. A escassez de munição torna o jogo ainda mais intenso, forçando você a gerenciar cuidadosamente seus recursos. Normalmente, você nunca tem munição suficiente para enfrentar todos os inimigos, foda. criando um equilíbrio tenso entre combate e sobrevivência. O jogo possui uma opção de dificuldade que adiciona um desafio extra, testando suas habilidades na dificuldade mais alta. Alien Isolation é a escolha obrigatória para quem quer uma experiência de terror intensa, e é fã principalmente do primeiro filme. Aí você fala, ah, vou me esconder aqui debaixo porque ele não olha, ele olha. Ah, vou me esconder no armário porque ele é burro, ele abre o armário. É foda, né? Resident Evil? Como Pô, encerrar impressionante. essa Dessa lista a gente só não jogou um jogo. Impressionante. lista sem mencionar uma das melhores séries de todos os tempos. Resident é um Evil. clássico que garante diversão. Embora não se foque tanto em sustos, a série é rica em quebra-cabeças, sobrevivência, combate e minigames.
combinando quase todos os elementos essenciais de um bom jogo. Alguns títulos da série são mais voltados Esse para a remake ação, aí é a perfeição, enquanto né? outros exploram horror em primeira pessoa. Se você jogou os clássicos isométricos, não pode deixar de conferir os remakes, que são uma ótima maneira de começar a conhecer a franquia. Apesar de não ser um jogo de terror puro, com momentos extremamente assustadores e ambientes sombrios, Resident Evil mantém uma excelente reputação no gênero e merece ser jogado por todos. Então isso é tudo que temos para hoje. Nos diga nos Realmente- comentários qual desses jogos você achou mais aterrorizante. Realmente a lista é muito boa. O nome do canal é Garimpando Jogos, né? Beleza. Realmente a lista é muito boa. Só que a gente é do terror, né? Então a gente jogou quase tudo. Só teve um jogo que a gente não jogou.